Vamos ver. Sim. Aqui tem. Aí, tá entrando mais gente. Então, vamos lá, vamos fazer. Vamos fazendo por onde a gente consegue. Talvez tenha que baixar, né? Baixar. Tô tentando resolver aqui o problema. Aí, entrou. Entrou. Jackson. Quem tava engajando mais, vamos continuar. Tudo ok se a gente continuar por aqui? Suave, suave. Vamos lá, então. Depois eu só reposto lá e ficamos de boa. Então, onde é que a gente estava mesmo na questão, na questão da Next mesmo? Questão de começar a estudar aí como é que foi essa mudança de estudante atleta. Tinha dois caras que estavam embarcando e eu olhava para eles e tinha aquela inveja positiva, assim. Eu queria ser aquele cara que daí, tipo, quando o cara tá embarcando, começa a aparecer, vem todo aquele pessoal e dá um abraço o cara é sempre usado como exemplo, tipo, será que vocês estão correndo o suficiente? O Ângelo vai embarcar e ele continua vindo no treino, todos os treinos. E daí eu via e isso é muito muito importante que a gente se espelhe e esteja cercado de pessoas que são positivas, né? Então eu vi os caras são fera e eles vão embarcar e eles continuam treinando, continuam vindo em todos os treinos e, e uma coisa que é importante, vocês estão fazendo isso muito certo, estão fazendo mesmo é estar acompanhando quem já chegou aqui. Então, quando eu tinha qualquer dúvida na hora do treino, eu pegava e chegava lá no Ângelo. Ângelo, como é que funciona o SAT? Tu achou o SAT difícil? Quanto é que tu tirou no TOEFL? Como é que é teu e-mail? Então, isso é uma coisa muito importante, que é uma coisa muito positiva que vocês estão fazendo já, é estar indo atrás de informação, não tem que ter medo de perguntar. Uma coisa que é importante é fazer as perguntas corretas. E tem uns que fazem às vezes umas perguntas meio boba no Instagram, mas, cara, quando eu recebo uma pergunta assim, bem elaborada, assim, uma pergunta que seria uma pergunta ruim, aquelas que os caras perguntam, qual é o jeito mais fácil de conseguir bem no TOEFL? Daí outro cara pergunta, cara, como é que eu posso melhorar meu speaking? Então tem uma diferença, assim, de pergunta bem diferente e começar, e daí nessa questão de eu ver os cara indo embarcar, eu queria embarcar também. Eu imagino aí o Matheus vai embarcar agora há pouco, não sei como é que é a questão dos outros aí, como é que tá o processo de embarque, precisam fazer o TOEFL, alguma questão, mas também pegar e ter exemplos positivos para quem tu possa ver assim e ver, eu quero tirar aquela nota, eu quero alcançar esse objetivo aqui no TOEFL. Outra coisa muito importante, daí agora a gente... Cara, ano passado, se eu for contar o meu ano, não vou ter tanta história assim, tipo... eu tô gravando aqui. Eu não vou ter uma história. Eu saía todo final de semana e eu apanhava festa porque eu parei de sair. Então, ano passado foi um ano que eu comecei a ficar muito satisfeito comigo mesmo. Então, eu tava muito tranquilo na minha companhia e, na verdade, eu gostava muito de ficar sozinho, porque quando eu estava sozinho, era o momento onde eu podia estudar para o TOEFL, era o momento onde eu podia ler livro, era o momento onde eu podia ir na academia e realmente focar no meu treino, focar no que era importante para eu me tornar um estudante atleta. Então, vem uma outra parte, uma outra coisa que eu acho importante, que pelo menos para mim foi muito importante, é tu começar a aprender a, a ficar contigo mesmo, se acostumar com a tua companhia cara, a gente é ser humano, a gente naturalmente a gente tem uma questão da gente querer estar sempre em grupo, da gente estar sempre dentro de algum grupo, e é importante a gente ter o nosso grupo de amigos, mas não dá pra gente ficar dentro de um ambiente tóxico, um ambiente que não vai estar nos levando para cima. Então, dando um exemplo, uma coisa que foi crucial, que, cara, vocês precisam fazer isso se vocês querem alcançar grandes objetivos, tanto na prova do TOEFL quanto para a questão de embarque. É aprender a dizer não.
Então, o que é tu dizer não? Vocês, quem acompanhou ali no YouTube, viu que eu ia em festa, que eu saía no final de semana, eu dizia sim para tudo. Eu era convidado para uma festa, eu, cara, vamos, não sei o quê, tá, bebe isso aqui, ah, fuma isso aí, vamos. Eu dizia sim para tudo. E ano passado eu comecei a dizer não. O número, o que vai importar para chegar no objetivo é o que tu vai dizer sim. Tu vai ter que dizer um sim, e esse sim vai ser o mais importante. Eu acho que isso é a parte mais importante dessa live. No ano passado eu comecei, eu dizia não para sair na sexta-feira para ir tomar cerveja no bar do colégio lá que tinha perto, e eu dizia sim para eu voltar para casa e estudar, ficar estudando pro TOEFL. Eu depois eu ficava sempre na escola. Então, por exemplo, para ir pro treino, eu estudava numa escola que era 1 hora mais ou menos da minha casa, então eu ia de carona. E, cara, uma coisa que a gente já percebia, o cara que me dava carona, eu ia de carona com os pais deles, ele era meu colega, e ele ia dormindo o caminho todo, demorava uns 40, 50 minutos, enquanto ele dormia, eu estudava pro TOEFL, eu pegava meu celular e começava a estudar pro TOEFL, eu lia texto, eu escrevia texto, depois, faltando um mês, eu escrevia um texto toda hora da manhã, eu escrevia ali no meu computador. Então, eu comecei a dizer não para dormir, para chegar no... Comecei, na verdade, a dormir mais cedo para eu poder acordar e começar a estudar no carro de manhã. E comecei a melhorar nisso e comecei a dizer sim para aquilo que ia me levar para a questão do TOEFL. E, cara, eu não vou mentir, eu às vezes saía, mas chegava no início, eu decidi, e é importante que vocês vão fazendo as coisas aos poucos. Não adianta, por exemplo, sair dessa live e falar, cara, hoje eu vou mudar minha vida de uma vez por todas. Eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou sair numa festa, eu nunca mais vou deixar de vou fazer aquilo que ficaram falando de procrastinar, deixar para depois. Não, no início, cara, eu saí de um nível onde eu saía todo final de semana e bebia todo final de semana para um nível onde quando eu entrei na Next, eu pensei comigo mesmo, falei assim, eu só vou beber uma vez por mês. Eu falei isso para mim mesmo, só vou beber uma vez por mês. Daí, com isso, tá, vou começar a beber menos. Vou responder aqui. Cara, o que motivou essa mudança de postura é ter esse objetivo claro de querer embarcar para os Estados Unidos. Eu vi a gente que tinha gente embarcando, eu vi que tinha gente indo e eu também queria ir. Então, cara, não tinha como não mudar. Eu queria estar lá nos Estados Unidos, imagina qual legal deve ser eu ser um estudante atleta e eu estar fazendo aquilo que eu amo nos Estados Unidos, conhecendo gente de tudo que é lugar. E cara, eu acabei virando fluente antes de vir para os Estados Unidos. Mas eu já imaginei, tipo, já pensou eu ter uma esposa americana, eu construir uma família nos Estados Unidos? Isso foi realmente que me motivou. E então, atrás de uma mudança tão radical como essa que eu tive também, a gente tem que ter um propósito. A gente tem que ter um propósito. O propósito era vir para cá, era embarcar para os Estados Unidos. E daí começou essa questão gradativa. Cara, eu peguei e comecei a falar, tá, vou beber uma vez por mês. Só que essa uma vez por mês, eu comecei a perceber. Tu começa a botar na balança. No final de semana, no dia depois que eu bebi, eu não conseguia estudar direito. Eu tava meio de ressaca, tava mal. E, cara, eu comecei. E depois cara, será que isso tá me levando pra frente? Será que isso vai me ajudando a ser um estudante atleta, chegar lá nos Estados Unidos? Foram esse tipo de pergunta, esse tipo de ação que começou a me botar para frente. Durante o processo eu fui evoluindo cada vez mais. E então o meu primeiro passo foi eu parar de ser aquele cara que ia em festa e me estragava. E depois eu comecei a criar mais ainda o hábito de ler, eu comecei a ler. E durante a minha trajetória para o meu estudo para o TOEFL, eu comecei a encontrar maneiras de estudar inglês enquanto eu tava na rotina da correria mesmo. E, cara, quem vem vendo meu Instagram, que eu sempre indico ali, eu não tenho mais falado tanto nisso agora, mas ali quando eu estava começando a passar o conteúdo no Instagram, o que eu mais indicava? Podcasts, eu sempre indico um aplicativo que tu pode...
cara, tá dando bobeira, por exemplo, tava dando bobeira na aula no passado, eu pegava, abria aqui meu celular e botava uma notícia em inglês para ler. Então, eu estava sempre em contato com o inglês e comecei a criar esses métodos. Então, uma coisa que prestem bastante atenção nessa parte, que pode ser até legal para que vocês incorporem na rotina de vocês. Como é que era a minha manhã? De manhã eu acordava, ou eu acordava 5, uma época eu acordava 5:30, outra época eu acordava 5. Porque o carro passava, a minha carona passava às 6, então eu gostava de tomar café, fazer tudo tranquilo, eu não precisava ficar correndo. Só que daí, como eu já estava acordando às 5:30, cara, eu vou acordar às 5 e foda-se. Então eu vou ter meia hora a mais e eu vou poder começar a fazer muita coisa. Então, como é que era a minha rotina enquanto eu me preparava para o TOEFL? E isso foi óbvio gradualmente, não foi um dia eu acordei e decidi que eu ia fazer isso tudo. Eu acordava, meditava, tomava um café, só um café preto, ia para academia, daí depois da academia eu voltava correndo para casa, tomava um banho gelado, mas daí era tipo um banho, cara, é um banho de 2 minutos, 3 minutos, é banho que vai rapidão, daí eu pegava, entrava no carro para pegar a carona, daí dentro do carro eu fazia uma redação pro TOEFL, daí depois eu chegava, ia para a escola, almoçava na escola, e daí, deixa eu me lembrar aqui minhas atividades. Eu tinha terça e quinta treino da Next, segunda eu tinha aula de tarde, quarta eu tinha treino de futsal no colégio e sexta eu tinha voluntariado. Então, eu sempre almoçava no colégio e o único dia que eu não estudava inglês no almoço era na segunda, porque eu almoçava com os meus amigos. Na terça-feira, depois do almoço, eu gostava de almoçar sozinho também, porque no horário do almoço eu podia ouvir podcasts. Então, segunda era o único dia que eu não ficava com meus amigos. E segunda era o único dia que eu ficava com meus amigos, mas nos outros dias eu tentava dar uma fuga neles para que eles não viessem a trabalhar meus estudos para o inglês. Eu queria ficar ouvindo podcast. Eu gostava de estar sempre em contato em inglês. Então, esses são os insights, assim, ideias que vocês podem adquirir já. É a importância de estar sempre no contato com o inglês. Isso eu chamo de uma imersão, realmente. É fazer uma imersão no inglês. E então, eu já começava ali de manhã. Uma coisa que eu não fazia, que eu esqueci até de falar, eu falava sozinho comigo. Então, tipo, eu estava ali preparando meu café e o que eu fazia? Eu começava a descrever como é que foi o meu dia e como é que eu esperava que o meu próximo dia fosse. E, cara, isso ajuda bastante, porque tu vai muitas vezes acabar falando, vai pensar numa palavra e tu não vai saber o significado. Tipo, tu sabe ela em português, mas tu não sabe inglês. E daí, cara, joga no Google ali e tu vai aprender uma palavra nova. Então, isso é uma coisa até que eu botei no meu e-book, como entrar nessa imersão. E, enfim, é uma coisa muito importante. E durante o meu dia também, eu só pensava em inglês. Então, eu me forçava a pensar em inglês. Mais uma vez, é uma coisa que vai acontecer gradativa, porque a gente pensa em português há anos, né? E não vai ser de uma hora para outra. Então, cara, umas 2 semanas aí vai levar ainda para realmente começar a pensar em inglês. Mas a vantagem de pensar em inglês é que, por exemplo, vai ser a mesma coisa de tu estar falando, tu vai chegar uma hora que tu não vai saber a palavra. E daí tu vai procurar pelo significado da palavra, tu vai descobrir a palavra em uma coisa que, cara, é comprovado. A gente tem mais de 50 mil pensamentos por dia, uma coisa assim, e 80% deles se repetem. Então, de tanto repetir o teu pensamento em inglês, aquela palavra que tu não sabia, tu vai estar descobrindo, tu vai estar adquirindo uma palavra nova, tu vai estar aumentando o teu vocabulário por questão por repetição mesmo, e tu não vai estar pegando e lendo guia maçante, lendo guia, gramática. E, cara, eu fiz curso de inglês por quase 9 anos e o meu inglês era mediano. Eu, ano passado eu fazia curso de inglês enquanto eu me preparava para o TOEFL cara, o curso de inglês não me ajudou nada, até me atrapalhava porque eu não falava, não tinha speaking no curso de inglês, não tinha conversa com ninguém, a gente só lia o livro da escola e alguns colegas não tinha nem como conversar com eles, porque tinha uns que não tinham nível básico, não tinha nem nível básico. Então, cara, eu ia pro curso de inglês para nada, gastava horas lá
E eu até falava para minha mãe que eu não queria ir, mas ela insistia que era uma coisa muito importante. Eu acabei virando fluente mesmo depois que eu entrei nessa imersão de fazer toda essa questão aí e estar sempre em contato com o inglês. Franklin entrou aí depois, mas vai ficar gravado aqui, daí tu consegue ver depois. Eu falei uma parte bem importante na questão de imersão no inglês, então algumas ideias para te entrar numa imersão mesmo de inglês. E, cara, podcast que eu indico, Total Soccer Show é legal porque é sobre futebol e é americano sobre futebol, então já se acostuma um pouco com a cultura, já se acostuma, tipo, com os jogadores daqui. Tem o Pulisic, que joga no Borussia, Weston, não sei, alguma coisa, McKennie, que joga no Schalke, então tu aprende já um pouco da perspectiva aqui. Uma coisa que, cara, eu vou fazendo vários ganchos assim também, é a questão de tu fazer, tu imaginar na tua cabeça já o teu futuro. Então, ano passado, enquanto eu estava ouvindo podcast de gente de americano, eu já me imaginava aqui nos Estados Unidos. Quando eu ia pro treino, eu já imaginava eu nos Estados Unidos, eu sabia que eu ia chegar lá. Então, eu tinha uma imagem clara na minha cabeça, eu conseguia me ver já jogando aqui nos Estados Unidos. E continuando nessa questão da minha rotina, depois do meu almoço eu ficava estudando, eu às vezes fazia alguns temas e depois eu tinha que ir pro treino. E, cara, no treino eu ia pensando, eu ia mentalizando o que eu ia mentalizando, eu ia tentando prever jogadas que podiam acontecer no treino. Eu ia realmente fazendo tudo isso na minha cabeça, tudo em inglês, e daí a gente entra. Aí acaba uma combinação de coisas, tu tá pensando em nomes de jogadas, algumas situações de jogo em inglês, e tá ouvindo podcast de gente dos Estados Unidos, tu vai acabar descobrindo como é que tu vai falar alguns termos do futebol em inglês, daí isso já é importante. Uma coisa que eu aprendi e eu não precisei pesquisar, tu consegue perceber pelo contexto. Aqui nos Estados Unidos, aquele volante, o caçador, assim, o 5, o guinha azul, não sei quem, deixa eu pensar, dourado. Estou falando do Inter porque eu sou colorado, sei lá, o Trauco, esses volantes, assim, que são mais roubador de bola. Aqui nos Estados Unidos eles são o número 6. Então eles vão falar, se tipo algum treinador algum dia pedir para você assim, faz aí o número 6, joga de 6, ele quer que tu jogue de volante central. Daí tu winger, essas questões tu vai percebendo pelo contexto mesmo. Tipo, eles vão estar falando lá Neymar, winger, não sei o que, wing. E daí tu consegue perceber, isso é uma coisa bem importante. E, cara, eu até venho falando a questão de eu não eu aprendi o inglês que é fluente e justamente essa imersão vai te dar uma base para o TOEFL, mas a parte mais positiva dessa imersão é que tu vai chegar aqui pronto. Então tu não vai ter só um pedaço de papel falando. O meu TOEFL é um pedaço de papel falando que eu tenho o nível de proficiência máxima no inglês. É isso que é o TOEFL. Só que se tu só saber vocabulário acadêmico, não saber se comunicar aqui com o pessoal, tu não saber como é que é a realidade, não vai te servir de nada. Então, o TOEFL é uma coisa muito importante mas a gente tem que ter já na cabeça que a gente está indo a gente está entrando num mundo, né? Essa questão aqui dos Estados Unidos é um mundo onde um pedaço de papel vai definir quem tu é. O teu GPA lá, quando tu tirava no colégio, vai definir se tu é um bom atleta. Daí a questão do vídeo é mais subjetiva, não vai ser um pedaço de papel que vai definir. E depois o TOEFL é um pedaço de papel também que vai estar definindo o teu futuro, se tu vai poder entrar na escola ou não. Cara, é como é e a gente acaba tendo que se adaptar a isso, mas dá para tirar benefício disso mesmo. E, por exemplo, o benefício de ter um GPA alto, de ter um TOEFL alto, é que tu vai chegar aqui pronto, preparado já para falar inglês. E, cara, as minhas notas aqui estão tudo A+, estão tudo a mais, porque o meu vocabulário acaba sendo até às vezes mais alto, mais amplo do que gente aqui nativa. É a mesma coisa que a gente pegar um cara no Brasil que passa o dia todo vendo Netflix, que passa o dia todo jogando videogame, nunca lê um livro, e comparar com um cara no Brasil que lê vários livros. Eu sou um cara que sou brasileiro, mas eu já provavelmente li mais livro em inglês do que os caras que são americanos. Então, já ouvi mais conteúdo.
é mais fácil, a escola aqui é mais fácil, eu achei mais fácil. E, enfim, só para terminar aqui minha rotina depois do treino, depois eu basicamente repetia, eu tinha uma rotina corrida, eu pegava ônibus, tipo, mesmo, eu já falei da minha questão financeira ser boa, eu andei de ônibus por 4 anos por Porto Alegre, Viamão, meus pais não podiam ficar me buscando nos lugares, então eu pegava ônibus lotado, tipo, pegava, e o foda é que o treino acabava às 5 ou às 6, então eu pegava ônibus lotado mesmo, e quando eu jogava no São José, ou eu pegava ônibus tipo às 6, ou eu pegava ônibus às 9 da noite e chegava em casa às 10. Então essas coisas de ônibus aí me fudiam mesmo. E eu tinha que me virar, né? Eu tinha que me virar depois, principalmente ano passado. E, cara, tá aqui. Esse é o celular que eu usava no passado. E isso aqui foi o que me salvou, foi o que me salvou no ano passado e me realmente fez eu ir bem no TOEFL. Esse celular aqui é um Moto G, daí eu não tinha nenhuma rede social nele, mas eu tinha a EduSync, que é o que eu mais indico. Cara, agora a EduSync virou paga, mas vocês vão gastar 30 pila no máximo comprando exercício da EduSync. E eu fazia aqui, ó. Eu fiz muito exercício da EduSync nesse celularzinho. Então, eu usava o celular e eu usava meu celular e eu conseguia fazer, eu conseguia ouvir podcast, eu conseguia ler notícia, eu conseguia fazer exercício do TOEFL no meu celular. E daí esse notebook que eu usei para gravar era onde eu fazia minhas redações. É importante que vocês comecem a treinar já escrever no teclado, porque a prova do TOEFL é no teclado, né? Então, cara, é realmente isso. A minha rotina era, por mais que eu estivesse morando no Brasil, provavelmente eu tinha não tinha mais contato com o inglês porque eu passava 4 horas no colégio e depois mais de 3 em português. Mas, tipo, quando eu tava comigo, eu me negava a ler coisa em português. Questão de notícia, cara, foda-se notícia do Brasil. É uma coisa importante, tu vai acabar sabendo mesmo se tu ler notícia em português. Ano passado, o Bolsonaro foi esfaqueado e eu fiquei sabendo em inglês, porque, tipo, foi notícia mundial, né? Eu só lia notícia em inglês. E daí eu tava olhando no meu celular, vendo notícia em inglês e apareceu, o presidente do Brasil foi esfaqueado. Só que em inglês. Daí, cara, tu vai ver e daí tu não sabe o que que significa a palavra esfaqueado. Isso que é uma coisa legal de ver notícia. Tu vai ver, por exemplo, que o cara tá levando tá levando uma coisada na barriga, tá saindo sangue, tu vai saber que é esfaqueado. Então, a vantagem de tu estudar inglês assim, por coisas de cotidiano, é como tu tá acostumado com aquelas imagens, tu consegue fazer uma associação. Então, isso que não é ensinado no curso de inglês. No curso de inglês, tu vê lá e só vê gramática, enquanto se tu pegar e ver começar a ler notícia, tu vai ter essa questão de associação de imagem. Na questão do podcast, tu vai ter associação de contexto. Por exemplo, outros podcasts que eu ouvi era de bem-estar, esse tipo de coisa. Desenvolvimento pessoal. Tu vai começar ali a ver pelo contexto, tu vai acabar achando uma palavra nova e sem mesmo tipo, pegar e ver o significado dela, mas tu reconheceu ali a volta dela e tu vai aprender a palavra. Então, o meu segredo pro TOEFL foi eu aprender a dizer não, aprender a negar convite dos outros, a fazer coisas que não iam me levar para frente. Isso é uma coisa fundamental e não só pro TOEFL, para qualquer outra coisa da vida de vocês. O número de sims que a gente dá vai definir aonde a gente vai chegar. Por exemplo, se toda vez que te oferecerem doce, tu aceitar, toda vez que te oferecerem uma bebida, tu aceitar, toda vez que te chamarem para sair para ir no cinema, tu aceitar, toda vez que te chamarem para ir comer um churrasco, tu aceitar, tu não vai conseguir fazer aquilo que é importante para ti. Então é importante começar a aprender a dizer não, dizer algum sim, e uma coisa que ajuda nessa questão. Tipo, se alguém te convida para fazer uma coisa e tu fica em dúvida, diz não. Diz não na hora, se tu pensou ali, não sei, pensa no que eu tô te falando agora, porque você está em dúvida, porque não vale a pena. Se é uma coisa que vale muito a pena. Por exemplo, se alguém te convidar agora para uma prova de TOEFL, 4 horas gratuitas, tu não vai pensar, tu vai dizer sim, porque tu tem o teu subconsciente já que tu quer muito embarcar para os Estados Unidos. Então, tu vai dizer
sim, na hora. Então, se tu ficou em dúvida é porque tu não precisa daquilo, é porque não vai te levar para frente. Essa é a grande sacada do dizer sim e não. Questão questão de e depois a questão da imersão no inglês é estar sempre em contato para o inglês e imagino que vocês todos tenham acompanhado aí a semana do TOEFL, é depois ter realmente um contato profundo com a prova. Tipo, aquela a questão de saber nadar, sabe o inglês, mas precisa conhecer o mar. Até uma analogia nova que eu criei. É possível ganhar Mundial sem ganhar Libertadores? Podem falar que o Corinthians não foi campeão mundial, tem que primeiro ganhar a Libertadores para depois ganhar o Mundial. O que seria a nossa Libertadores? Ter um inglês bom e depois ganhar lá o Mundial, e aí bem no TOEFL. E daí tu conhecer o caminho. Daí, por isso que é importante conhecer essas estruturas. Agora eu tô fazendo toda essa questão aí já para conscientizar o pessoal das estruturas do TOEFL, como é que é a linguagem, duração de prova. Isso já é um caminho muito importante e eu tenho que até estar controlando o tempo, porque a gente vai ter nesse aplicativo depois de um tempo a live vai cair, porque tem um número limite de pessoas. Mas enfim, vocês têm alguma outra pergunta? Eu não vou, eu não sei ainda, eu tô vendo aqui o que eu vou fazer de faculdade, mas se eu for para a faculdade, eu vou pegar tipo o meu currículo, essas coisas é para Harvard, faculdade pica, daí eu não sei se eu tipo pica em questão de acadêmico, eu não sei se eu ia fazer uma faculdade só para futebol. Se vocês quiserem perguntar por vídeo também fica ok, mas daí realmente as mudanças aí, era isso que eu tinha para compartilhar. Esse final acabou sendo mais importante mesmo assim da questão do dizer não. E, cara, quem acompanhou também a história foi, foi, foi importante também. Qual a estratégia na questão do reading? Cara, a estratégia é assim, ó. No reading toda a questão do reading tem uma estratégia. E nessa, por exemplo, de encaixar. Tu vai ler a pergunta ali, ele vai te dar a palavra similar, né? Vai te dar a frase para tu encaixar. Então, olha aquela frase e procura as palavras-chave daquela palavra. Assim que tu achou as palavras-chave daquela frase, procura ali no texto que tem que encaixar e procura uma frase que tenha palavras-chave iguais ou que sejam sinônimos. Tu começa ali a comparar e faz por eliminação. Tu vai ver que umas não vão ter nada a ver e vão ter umas que vão ter sinônimos e palavras similares. E daí vocês precisam estar atentos em duas questões. Nos conectivos, que daí vai ser however, therefore, thus, enfim, vão estar indicando contraste ou sequência. Então, se tu vê que uma palavra, uma tá representando uma coisa e a outra tá representando outra, fica ligado no conectivo, however or therefore. Enfim, eu postei, tem uma tabela falando só de conectivos, eu vou até falar um pouco mais depois. E outra questão importante, olha aqui, tá acabando. Aqui não. Eu vou conseguir em mais de 40 minutos aqui. O cara acabou de falar, acabaram de mandar aqui para mim. Mas enfim, continuando essa estratégia. E depois tu vai ver uma coisa, é importante isso aqui. No inglês é meio que uma regra, isso vai sempre do geral pro específico. Então, se por exemplo a frase que tu vai ter que encaixar tá dando detalhes de como da temperatura de algum lugar, então da água, por exemplo, se está dando detalhes da temperatura da água é uma coisa bem específica. Então, provavelmente tu vai encaixar depois de uma frase que falava sobre o mar, assim, uma coisa específica. Então, o mar tem muitos peixes, mas daí se ele fala ali a temperatura da água vai ser geralmente assim, sendo de uma coisa mais geral para o específico. É uma regra do TOEFL. Pô, eu não sei quantos e-mails eu mandei. Eu fiz uma lista até de treinadores de high school, de todos que eu tinha mandado, e deu 30 e poucos.
Não é muito. A gente manda para muita gente. Mas a high school é um processo meio diferente. Se tiverem mais alguma dúvida para a questão de estrutura do TOEFL, podem mandar aí, porque é bem importante que a gente... é legal que eu consiga falar para vocês. E uma outra coisa, eu vou depois estar falando ali, eu já está tudo gravado, eu já criei um curso do TOEFL mesmo específico, onde eu vou estar passando realmente tudo isso que eu venho falando para vocês, da questão do reading, o que tu faz ali, estratégia. Essa estratégia que eu passei aqui para vocês, vai ter no curso a estratégia explicando certinho, assim, para as 9 questões, tem 9 tipos de questão do reading, então eu vou estar explicando estratégia para os 9 tipos de questão, como que tu vai otimizar o teu tempo, como é que tu vai procurar as palavras no texto, para questão do listening. Eu pego e mostro estratégias de quando tu recebe a pergunta, o que que tu vai fazer, como é que tu vai melhorar tuas notas, como é que tu vai aumentar a tua compreensão na sessão do listening e tirar notas boas, para que falar realmente a, a questão dos templates que eu venho falando, dos modelos de resposta. Eu fiz um scanner geral assim da questão e passo pelo template de resposta, como criar uma resposta que realmente tira uma nota alta. E na questão do writing, eu vou ensinando também como fazer uma redação eficiente, baseada em 2 templates, então, para as 2 questões da redação. Cara, é muito importante seguir essas estruturas, porque poupa energia, dá claridade de ideia, dá uma, dá uma estruturada, assim, fica uma redação fácil de ler, a mesma coisa no speaking, fica fácil de entender. Então, isso é a importância disso cara, são mais de 36 vídeos, então 36 vídeos e é mais de 10 minutos cada um. Então deu aí 360 minutos para não, mas então é muito conteúdo para pegar e, por exemplo, fazer numa live, assim, não precisa transformei num curso e é realmente muito específico aqui. Como ficou escura para a nova questão do speaking. Tem a questão que a 1 e a 2 elas uniram, assim. Antes a 1 era uma coisa que era geralmente escrever alguma memória, concordar com alguma coisa, a segunda era de opção, e eles acabaram pegando 5 tipos de pergunta e 5 tipos de perguntas e botaram entre a 1 e a 2. Então vão ser tipos de pergunta. Escrever alguma memória também, vai continuar sendo escrever uma memória, agree ou disagree. Então, por exemplo, ele vai perguntar para ti o melhor jeito de estudar é a distância. Daí outro tipo de questão que eles adicionaram também é describe não, advantage and disadvantage, então tu vai ter que falar uma coisa positiva e uma coisa negativa de algum assunto que eles vão te dar. Escolhem 3 opções, então eles vão te falar um tópico, vão falar para vocês escolherem entre 3 opções, tipo, tu gostaria de estudar numa escola particular, numa escola pública ou numa escola com freira. Vai ser uma coisa tipo desse tipo e de conselho. Então, para tu dar um conselho no amigo. Então, velho, os caras, o meu amigo, teu amigo tá tendo notas baixas no colégio. Qual conselho tu daria para ele? Eu temo fazer as coisas. Segunda questão, writing. Cara, a segunda questão pede 300 e a primeira tem o mínimo, pede entre 250. Só que tipo, o mínimo é 250. Eu aconselho a vocês a focar em 300, 250. Para realmente estar sempre puxando para a margem de erro, né? Cara, eu escrevi muito, escrevi 600, 500 na um e 700 e poucos na outra. Só que eu acabei sendo meio burro. Podia ter usado meu tempo para corrigir, só escrever. Então, assim, eu acabei tirando 27 de 30. Cara, questão de organizar o tempo, essas estratégias que eu tô falando vão saber, vou te ensinar certinho nesse curso como organizar o tempo. Porque, pô, essa estratégia que eu te dei aqui da questão do speaking já vai fazer tu economizar o tempo. Tu vai ter
passos estruturados. Tipo, identificou a palavra-chave, identificou o sinônimo, identificou o contexto do conectivo e viu se está indo de um ponto geral para o específico. Ao ter isso na tua cabeça, tu vai criar um atalho mental já, então tu vai estar economizando muito tempo. E daí a questão é conhecer todas essas estratégias, porque cada estratégia tu vai economizar um pouquinho de tempo, daí tu vai ter um tempão que tu economizou. E, cara, eu achei isso aí fuçando na internet. Não tem como achar tudo isso só num site, não tem site em português. E é isso. Eu fiz um curso exatamente mostrando tudo que eu fiz. Mais dúvidas? Minha avó tá me ligando um pouco. Preciso ver o que ela. Vamos ver. Vai isoladinho. Outro pra no simulado a gente tem 60 minutos pra fazer. Sim. Na hora, no dia da prova, pode variar. Tu vai ter sempre, no mínimo, 1 hora no dia da prova. Só que, por exemplo, tu pode pegar na hora, no reading, pode ser que seja 1 hora e 20 minutos. E daí no listening vai ser 1 hora. Se no listening for 1 hora e 20 minutos, no reading vai ser 1 hora. Por quê? O TOEFL faz um teste, então, tipo, tu vai pegar ali, geralmente, são três textos que tu lê geralmente, e daí eles botam um quarto como um teste que eles vão botar na outra prova do TOEFL, mas não tem como tu saber qual é qual. Tipo, então, é importante que vocês façam os 4. Não devia nem estar falando isso pra vocês que vocês não, cara, vocês não vão ser burro de tentar adivinhar, mas um não vai ser contado. Tipo, eles vão te dar 4, mas um não vai ser contado. Por favor, não tentem pular algum. Tipo, algum aleatório não vai ser contado para nota. E aí, os caras estão falando com mesmo, porque tipo, acaba sendo 1 hora e 20 minutos, e a outra acaba sendo 60 minutos. Mas é 20 minutinhos a mais, é quase nada. É um exercício. Cara, depende do teu foco de academia. Eu já sei mais sobre isso. Daí em casa é mais calistenia, né? Eu gosto de ir na academia, não gosto de exercício, porque, por exemplo, vou fazer calistenia em casa. Calistenia é com o peso do corpo. Na hora de fazer com a perna, eu vou ter que fazer milhões. Então, depois eu acho que é muita repetição. Daí eu não sei qual é a sua atividade. Não, eu falei antes ali, mas é assim, ó. Cara, eu fazia. Olha, cuidado. Quando eu No ligar, colégio, treino da Next, treino de boxe no final do ano, voluntariado, curso de política, curso de administração, escola e não Entra. Vem. 60 minutos cada um, os dois juntos. Sai aqui. Então, se tu fizer, a primeira sessão da prova vai ser 60 mais 80, isso dá 140 minutos, a primeira, até o intervalo da prova tu vai ter 140 minutos. Vai falar cansa. Vamos lá, oportunidade de mandar pergunta agora. Puta merda. Vou deixar aqui até as 10, se vocês tiverem pergunta. Tem 8 minutinhos aí para fazer pergunta. Eu não teria problema com a live do YouTube. Mas, enfim, deu para aproveitar bastante. Depois eu posto lá também para o pessoal ver, porque, cara, eu gosto de fazer, tipo, fazer bastante essa coisa de separar o curioso do interessado, mas se o cara tá interessado, vai que deu alguma merda e não conseguiu ver a live. Eu gosto de dar a oportunidade ali depois pro cara, então vou postar. Quem conseguir ver, viu. Quem não vê, não vê. Então, cara, aplicativo para aprender inglês é a Edu5 é mais para aprender para prova, mas é importante e, cara, se tu pegar aqui, ó, eu vou mostrar em exemplo mesmo. Se tu pegar e escrever English melhor. English na App Store. Olha quando aparece English with AD, Andy, Duolingo, Aba English, Learn English Podcast.
Eu tô aprendendo francês no Duolingo. Cara, não, o Duolingo é bom assim para ter uma base, mas depois é tentar aprender por absorção mesmo, eu acho. E bastante podcast, Spotify, Player FM é um legal. O mais difícil da prova para mim foi o speaking, foi a minha nota mais baixa. Eu não pratiquei tanto. Tipo, eu deixei para praticar muito pro final. O curso da English Live eu só fazia só fazia exercício do TOEFL, porque eu não gosto muito de curso de inglês, porque cara, curso de inglês não é método tradicional, é padronizado. Eu aprendo inglês do meu jeito. Não, tipo, curso de inglês trava muito, cara. O foco do curso de inglês é que tu fique a tua vida toda pagando curso de inglês. Então, tipo, é isso, eles não querem que fique fluente. Eles querem que tu aprenda inglês, mas demore para aprender inglês. Então, acho que é meio caro. Problema com barulho externo. Esse é um ponto importante. Não sei se todos vocês sabem. No dia da prova, a gente não chega... Não, até falei isso no vídeo da semana do TOEFL. No dia da prova, a gente não chega todo junto. Tipo, por mais que a gente chegue junto, é por ordem de chegada que tu vai entrar na prova. Então, tipo, se o cara chegou às 8, eu cheguei às 8h10, pela questão de orientação, de tempo de estrutura, de procedimento de segurança, pode ser que tipo, o cara começou a fazer a prova às 9 e tu vai começar a fazer a prova às 9h30. Então, quando está terminando ali o listening, o cara está entrando no speaking. Mas eu não tive problema. Mas é importante que vocês se preparem para essa questão. Já vai que, sei lá, tem um cara gritando. Mas se tiver alguém falando muito alto também, eles chamam atenção. Então, e é realmente tu focar em uma coisa importante. Olha os lugares que eu estudava inglês. Eu fazia exercício no trânsito. Eu fazia exercício em café lotado. Eu ouvia podcast quando eu estava caminhando na rua. Então eu estava acostumado a escutar inglês em lugares movimentados. Cara, isso é uma sacada muito importante. Tipo, é simular a realidade. Como eu estava simulando uma imersão no inglês, eu sem me dar conta, porque eu não sabia que ia ser assim. Cara, eu acho que quem controlava o destino me pegou e me abençoou, assim. Cara, vai e depois tu vai ajudar as pessoas. Tipo, porque eu acabei fazendo isso sem perceber e eu já cheguei, querendo ou não, cheguei preparado lá para a questão da prova. Então, tinha uma época que eu treinava o speaking no ônibus. Cara, o que eu pensava? O que eu pensava comigo? Eu nunca mais vou ver esses malucos na vida. Talvez eu pegue o ônibus de novo com a pessoa, mas a pessoa não sabe o que eu tô falando inglês. Então, foda-se. Eu comecei a cagar porque eu pensando. Então, eu pegava, treinava o speaking em café lotado, treinava o speaking no ônibus, eu treinava o writer, treinava o listening, só pegava o meu fonezinho e fazia. Se virar nos 30, se virar e resultado vem. Cara, temos 4 minutos ainda. Joguem as perguntas. Vamos ver, 6 participantes. Tamo bem. Se vocês quiserem aparecer aí, depois pra gente tirar uma foto ali pra botar, só meter um dedinho e um joinha pra gente tirar uma foto depois, se não tiver nenhuma pergunta aí. Cara, a live tá sendo gravada, vou postar no YouTube depois. Que isso? Roubando informação? Tá buscando? É importante saber. Cara, tem bastante tempo, não sei se tu tá vendo a questão do curso. O curso é importante para quem não... Que A1 e A2 que é iniciante, e A1 e A2 que é iniciante, o curso não é para esse tipo de pessoa, porque eu não vou estar, não vou estar vendendo uma mentira, né? Ou, por exemplo, vou imaginar que eu sou um professor de surf, e daí vou ensinar o cara a surfar, só que o cara não sabe nadar. Então, antes do cara aprender a surfar, o cara tem que saber nadar, é a mesma coisa no TOEFL. Então, esse curso que eu vou fazer aí, se tiverem dúvidas sobre o curso, é importante também. Então, realmente para quem está acima do B1. B1 é daquela tabela como European Framework Level Chart. B1, B2, C1, C2, tá 10 para fazer o curso. O B1 até vai ter que estudar um pouquinho de inglês também durante o curso, mas já dá para fazer. O A1 e o A2 eu já, cara, não sei, não vou me arriscar a vender uma coisa que não vai dar certo, cara.
tô por ajudar. Sendo que o preço até tá bem tranquilo, assim, em comparação de... Eu tava vendo o curso do TOEFL por R$ 997. Eu vi um curso TOEFL por R$ 997. Mas daí isso é para os caras que querem, que não é estudante atleta. Mas enfim, forma de falar como tá o preço. Cara, eu posso falar assim, o preço tá 12 vezes R$ 16. Dá 197. Se fizer em 12 vezes, dá R$ 16. Cara, é a questão do investimento e é muito pequeno se tu pegar e dividir em 12 vezes. E daí tem toda a questão também de, vamos imaginar assim, é R$ 16 que tu vai estar investindo em ti todo mês e tu vai estar tendo a oportunidade de tu embarcar para os Estados Unidos. Cara, eu garanto, eu fiz isso, eu segui, tudo que tá no curso ali eu segui e, tipo, tu vai estar investindo R$ 16 em ti e tu vai estar tu vai estar dando um passo certo, uma direção no embarque, tu vai estar conseguindo tirar a nota que tu precisa tirar, tu vai ter toda a estrutura, tu vai ter toda a orientação de como fazer a prova e, cara, tu não vai estar só embarcando atrás do embarque, tem que trazer orgulho para tua família, cara. Quando eu tava embarcando no aeroporto, eu vi meu pai chorar pela primeira vez. Nunca tinha visto meu pai chorar. Na verdade, eu vi ele chorar uma vez, mas enfim. Eu vi ele chorar quando ele tava dando tchau pra mãe dele, porque ele mora no Peru. Enfim, cara, ver o teu pai chorar de orgulho de ti, não tem nada mais legal que isso. Tua mãe feliz, cara, tu tá dando orgulho pra tua família mesmo. Então, teu tio, teu vô, todo mundo, cara, tá indo estudar fora, tá para outro país e a experiência que é inexplicável. Ou tu vai pegar e vai estar economizando esses R$ 16 um pouquinho e vai estar, cara, vai estar gastando em coisa boba, vai estar deixando esses R$ 16 mofar aí, indo em cinema, indo em festa e toda essa questão que eu já falei. Tu vai estar desperdiçando a chance de fazer o que tu ama, vai acabar no Brasil aí e vai fazer uma coisa que tu não gosta, vai ter que ficar estudando aí do jeito tradicional, vai ter que fazer uma faculdade comum, tu não vai poder jogar futebol, quer fazer aquilo que tu ama e, cara, que tu conhece gente de tudo que é lugar do mundo. O meu colega de quarto é japonês, o meu outro melhor amigo aqui é do Zimbábue e, cara, é isso. E outra questão também, a questão de muita gente. Quem aqui não conhece alguém que tirou 40 ou 50 no TOEFL? No mundo de estudante atleta, tirar a prova, nota. Cara, é ridículo 40, 50, menos da metade da prova. Isso é comum porque os caras não têm instrução. Daí chegam na prova sem instrução nenhuma, sem prática nenhuma, tiram 40, 50 e daí acontece duas coisas. Ou vão ter para uma instituição de nível inferior ou vão ter que fazer a prova de novo. Daí é gastar 900 pila de novo. E outra coisa, quem quem não tem um nível de inglês suficiente, vai mal no TOEFL, chega na escola, na faculdade tem que pagar ESL, que é English as a Second Language. Então, cara, é 16 pila por alguns meses que tu vai estar economizando. A ESL cara, é mais de $2.000 por ano, então se tu for pegar aí 197 que tu vai estar economizando aí $2.000, mais 900 da prova do TOEFL que tu faria de novo. Então, eu considero, tipo, é pechincha, é nada, tá ligado? 16 pila comparado com $2.000 por ano, não tem, não tem, não tem mais o que falar. Alguma dúvida? Mais? Então, já passamos aqui um tempo. Qualquer outra coisa aí, podem se sentir à vontade, não tenho nenhum tempo estabelecido assim comigo mesmo, é só pra a gente ter uma noção, assim. Daí, segunda-feira ele vai tá lançado, eu vou mandar lá nos grupos, vou mandar no e-mail de vocês, mais detalhe, tudo. A questão vai ter bônus também, eu vou mostrar ali. E, cara, eu amei essa palavra, é meu mantra agora, separar o curioso de interessado. Quem tá curioso, dá uma espiadinha ali, quer saber como é que se faz na hora que... Quer saber como... Quer descobrir se tem como fazer o TOEFL de uma maneira fácil, daí esse é o curioso. Daí se descobriu que vai ter que estudar, daí pula fora e o que atendeu, que foi abaixo.
Cara, essa é uma boa pergunta boa. Até vou ficar meio fora da questão do TOEFL, mas eu vou gostar de responder. Cara, uma coisa que foi acima é o jeito que eles tratam aqui. Cara, são muito gente boa, muita gente boa, muita gente boa mesmo. O... Desde o momento que eu pisei aqui na escola, os caras fizeram de tudo para que eu tivesse me sentindo em casa, para que eu tivesse me sentindo bem, para que eu fosse bem acolhido. Então isso foi uma coisa que superou total. O que atendeu era, pô, eu sabia que eu tava vindo para um propósito maior, assim, eu sabia que eu tava fazendo uma coisa grande, eu sabia que eu ia ser muito feliz aqui, eu realmente tô sendo muito feliz. Tô, cara, tô aproveitando bastante e uma coisa que ficou abaixo é um pouco, principalmente por ser, vai depender da escola também. O pessoal daqui, tipo, eu não considero os caras, tipo, os alunos, na grande maioria, de pessoas boas de se conviver. Por alguns motivos, eu acho que eles são vagabundos. São, cara, são a maioria aqui é atleta, só que o time de futebol aqui está sendo montado. Então aqui tem pouco jogador de futebol. São eu mais três espanhóis, um japonês e um do Zimbábue, que realmente vieram para cá para jogar. E daí ano que vem tá para vir bastante gente. Eu já sabia disso, daí esses meus primeiros 6 meses a gente nem tem temporada no futebol, mas eu vim para realmente me adaptar na questão acadêmica. Mas, cara, jogador de futebol americano, jogador de basquete, e são vagabundos. Alguns realmente trabalham, mas tem uns que são maconheiro, tem uns que usam droga, e eles têm um mindset de merda. Eles são uns bosta que ficam o dia inteiro chilling. Eles falam, ficam toda hora essa palavra chilling e eu fico puto porque eles são uns merda. Cara, se eles não forem jogadores, eles vão ser uns merda na vida. E não tem como todo mundo ser jogador. Então eu não gosto muito de ficar perto deles. Eles xingam o professor, eles são mal educados. E isso é uma coisa que eu não esperava. Mas foda que eu não. Mas isso não. Realmente, uh, o pior que a verdade é tipo. Uh, eles são muito conformados. Ou eles tipo, é que eles só têm uma coisa para a vida deles. Eles querem, mas isso é a questão dos americanos, tipo os caras de futebol americano, de basquete. E o do futebol eu acho que já sei, fica um pouco diferente porque a maioria dos caras do futebol são estrangeiros. Mas, cara, americano, eles acham que a cultura deles é a mais foda, eles só se preocupam com os esportes dele e eles são uns vagabundos. São uns vagabundos e cara, ainda bem que eu não falo português, imagina, eu tô xingando os caras, mas eu não gostei. Tipo, cara, não é todos, é óbvio, tem uns caras que tem um mindset que são muito foda na questão do esporte, tem uns caras que são foda mesmo, mas tem uns que, bah. Cara, é que por eles tem tudo muito fácil. Cara, o. o sabe quanto custa uma high school aqui nos Estados Unidos? $60.000 por ano. Eu não tô pagando isso, né? Mas imagina alguém que paga $60.000 para uma high school. Tipo, qual o objetivo para ir para a escola? Quanto que ele vai estar, tipo, que valor que ele vai estar dando para alguma coisa, entendeu? Tipo, a vida deles é e sei lá, cara. Eu acho que alguns são muito legais, né? Muitos são muito legais, tipo, são bem receptivos, mas alguns são, tipo, cara, eu não tô citando nomes, né? Tem um cara que ele pega e ele joga, tipo, ele treina basquete, a vida dele é treinar basquete, ele caga na aula, ele dorme na aula, ele não faz os temas e, tipo, ele fica o dia todo ouvindo música e vendo Netflix. Cara, se ele não for jogador profissional de basquete, o que ele vai ser? Ele vai trabalhar no McDonald's. E, cara, eles brincam disso, tipo, tem um vídeo até, às vezes, de estar ali no almoço e eles falam, vai trabalhar no McDonald's. E, cara, é verdade. Tipo, os Estados Unidos, isso é legal da meritocracia. Tipo, tem os estudantes atleta que são foda, que vão lá, estudam pra faculdade. E, cara, caminhoneiro aqui, tem um caminhoneiro que consegue ganhar quase $90.000 por mês. Por mês não, por ano.
E isso é quase que e cara, eles ganham quase que até mais, eu acho que a minha mãe que é médica, tipo, se tu for converter para real. Então, se tu se esforçar, tu fizer certo, tu consegue fazer muita coisa aqui nos Estados Unidos. Mas se tu pegar e ficar viajando, é isso. Deixa eu... Não. Cara, e nem em Nova York tem muito racismo. Meu, essa parte aqui dos Estados Unidos, os Estados Unidos fala mais espanhol do que inglês, pra ter uma noção. Tem mais gente falando espanhol do que inglês. Nunca sofri nada de racismo. Aqui é puro, tem um monte de negão, então eu sou branco, praticamente. Tipo, aqui eu tô bem branco, mas eu sou moreno, né? Que vocês conseguem ver melhor. Aqui, por causa eu sou moreno, sou índiozinho. Mas, cara, em Nova York, cada bairro tem, tipo, tem o, entendi, né? Tem o seu, por exemplo, ah, pô, antes eles chamavam até de gueto, então tem coisa de imigração. No Brooklyn, tem muito cara judeu e muito cara em espanhol, então a parte que eu tava no Brooklyn, eles só falavam espanhol e só tinha judeu. Cara, eu entrei no supermercado e, tipo, por eu parecer, eu sou latino, né? Mas eu pareço, tipo, do Peru, meu pai é peruano, pareço mais colombiano e falaram espanhol comigo. Então, se tu for numa área lá de Nova York, tem uma área que só vão falar espanhol. Em Manhattan, realmente vai ser mais inglês. Daí tem a Chinatown, que é só China, que é só chinês. Enfim, o Bronx, eu não lembro qual é que era, mas tem um que é Little Italy, só italiano. Enfim, mas eu nunca sofri, isso é uma questão mais tranquila. E também é porque eu tô dentro de um ambiente acadêmico, né? Eu tô protegido, tipo, aqui... Cara, o bullying aqui é praticamente zero. Isso é uma coisa que eu acho positiva, tipo... Os caras às vezes zoam meu colega de quarto. Nunca ninguém me zoou. Os caras às vezes zoam meu colega de quarto. Mas o bullying aqui é bem tranquilo, assim. Tipo, é bem controlado. Mas não é uma coisa pesada. Às vezes os caras são meio babaca, mas, tipo, nunca foram babaca comigo. Às vezes os caras são meio babaca com os caras que são mais estranhos, assim, tipo. Mas às vezes até eu sou, não posso falar tanto. Tipo, aqui eu nunca sou, mas eu já fui. Já fui, tipo, na cara dos caras. Mas é mais tranquilo por estar no ambiente acadêmico. Tipo, nos Estados Unidos, se tu tiver aí a solta, bastante gente, tipo. Cara, eu não tenho certeza, não sei se eles estavam falando sério ou não, mas, tipo, tem bastante latino aqui. E daí os caras falaram em espanhol, e daí um cara, tipo, aqui da minha escola falou, tipo, what the fuck? We are in America. Tipo, que porra é essa? A gente tá nos Estados Unidos quando o cara tava falando espanhol. Não sei se ele tava brincando, mas o cara ficou meio puto. O cara latino. E é isso aí de questão. Muito boa pergunta, a gente conseguiu se estender bastante. Vai ficar bem rica essa live. Há mais alguma pergunta aí? Se não, eu já encerro aqui. Cara, top. Aí, ó, alguém acabou de marcar esses conectivos aí que eu falei, tem lá no meu Instagram. Ó, tipo, vocês vão ver, procurem vamos ver, para eu dar uma referência mais para vocês aqui, se quiserem ver mais de conectivos. Aqui, ó, vai estar entre uma fotinho do Steve Jobs e uma louca ali com os braços abertos. Tem uns conectivos bem legais. Então tá, pessoal. Obrigadão. Só interessado que tá disposto a botar a mão na massa e os gurilas estão tomando conta da selva. Obrigado mesmo de coração por terem passado essa noitezinha de sábado aí comigo. Ficamos aqui, estamos quase 2 horas aqui fazendo live. Enfim, cara, foi foda. Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem atentos aí nessa questão do curso, eu vou falar aí mais sobre. E tamo junto. Abração, boa noite, feliz Páscoa. Cara, eu realmente gosto capaz, cara. O meu tempo aí eu realmente tô gostando bastante de ajudar nessa questão do TOEFL e eu aprendo muito com vocês também. Aprendo muito com vocês como lidar com pessoas. E vamos lá, feliz Páscoa para todos.
Abraço aí, o meu coelhinho da Páscoa. É isso, eu vou postar isso, se vocês quiserem ver depois. Tamo junto, abração. Vamos stop recording.